Glória a Deus, aleluia. Eu peço que todos fiquem de pé para a gente estar orando para a pregadora da noite, amém? E quero estar parabenizando, o bispo essa semana fez aniversário. Que Deus abençoe grandemente a vida do bispo, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha falar, meu Pai, através da bispa, meu Pai, através da voz dela, com cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Cumprimentar a igreja na paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Gostaria primeiramente de estar cumprimentando nosso irmão Dinei, nosso levita abençoado, a esposa que saiu lá de Ribeirão para estar aqui nos prestigiando, cooperando com essa obra. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra, igreja, porque é Deus que traz, amém? Por mais que o bispo faz live, convida, se o Espírito Santo não convencer o pecador do seu pecado, ele não sente o desejo de vir buscar o Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida de todos que aqui estão. Eu vou ler 2 textos da Bíblia e depois eu vou entrar na pregação. Já é 10 para as 9. Eu peço por gentileza que vocês me aguardem até 9h20 da noite. Não tem como entregar a palavra em 10 minutos, igreja. E vocês vieram aqui para serem salvos. Amém? Até 9h20. Eu vou procurar ser breve. A irmã me dá um cutão, como fala? Cutucão. Um cutucão. Assim, me avisa, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Tem uma lista quem vai entrar no céu, igreja. É essa lista aqui. Quem não vai entrar, né? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns aqui têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse é o primeiro texto. Ou seja, pode ser que aqui tenha alguém que ainda bebe, que ainda é efeminado, que alguém ainda aqui rouba. Pode ser que alguém ainda não parou com a prática errada, mas ela está aqui, então ela está tendo a oportunidade de ser lavada, de ser limpa, para que ela venha ter a sua salvação garantida. Vamos no segundo texto, igreja? O segundo texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Esse texto eu vou ter que ler inteiro, senão não tem como vocês compreender, amém? E eu vou procurar ser breve. Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. A parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem, as crianças por gentileza, quietinho. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e
Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aqui, igreja, pode se assentar. Vamos à palavra. Vamos ser usados pelo Espírito Santo em nome de Jesus, para que vidas nessa noite se convertam. Igreja, se não fosse pelo fato de que um dia nós vamos partir desse mundo e ir para algum lugar, que adiantaria nós estarmos aqui? Que ia ter adiantado Jesus ter vindo, morrido na cruz para te perdoar do seu pecado, do meu pecado? Porque a Bíblia, ela cita alguns nomes de quem não vai entrar no reino de Deus, que é aqueles que eu citei: os efeminados, os adúlteros, as lésbicas. Existe aí a lista, né? Dos bêbados. Se fosse assim, igreja, ninguém aqui ia entrar no céu. Ninguém é aqui exceção. Porque quando a gente entra na casa do Senhor, a gente chega cheio de pecado. A gente chega cheio de sujeira, a mente corrompida, o coração sujo, a prática do pecado, bebendo, se embriagando. Alguns não se embriagam, mas faz outra coisa que não agrada o Espírito Santo. Então, se nós chegássemos aqui e nós não tivéssemos o direito do perdão, de que adiantaria nós estarmos aqui hoje? A Bíblia, ela cita aqueles que não entram no céu. E ela fala: tem aqui alguns que ainda cometem isso. Tem alguém aqui que ainda bebe, que ainda adúltera. Tem alguém aqui que ainda faz coisas que não agradam o Espírito Santo, mas estão sendo lavados pela palavra, pelo Espírito Santo. Aleluia. Enquanto você está na casa do Senhor, o Espírito Santo, ele te convence a largar o pecado. Quando você chega na presença de Deus, ele te convence do pecado. Ele te convence que o que você está fazendo não é certo. E se você continuar na prática, você não vai herdar o reino de Deus. Aí nós vamos na outra leitura, onde cita o rico e o Lázaro. O rico, ele era regalado com roupas finíssimas. A Bíblia, ela é bem clara em citar das vestes. Porque quando você está bem vestido, igreja, você muitas das vezes é honrado. Aonde você chega, as pessoas olham e falam: esse aí tem dinheiro. Então as vestes, muitas das vezes, ela vai falar algo sobre o financeiro de alguém. Ainda que ela não tenha dinheiro, essa pessoa, por estar bem vestida de linho finíssimo, e naquela época linho era o tecido mais caro. Uma pessoa, para usar linho finíssimo, era considerada uma pessoa riquíssima, para ela ter condição de vestir o linho. Então a Bíblia, ela vai citar das vestes.
Quantas são as pessoas que não vêm na casa do Senhor e você sabe disso? Eu não vou não, porque eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa para ir para a igreja. Engraçado que o diabo já coloca isso na mente da pessoa. Porque para ir na balada ela não precisa ter roupa. Ela acha que qualquer trapo velho vai para a balada. Mas para ir na casa do Senhor, ela acha que tem que ter alguma roupa diferente. Eu não vou na igreja não, porque o meu sapato todo mundo vai olhar pro meu pé. Eu não vou na igreja não, porque eu não tenho vestido. Eu não vou na igreja não, porque eu não tenho aquilo que condiz com a casa de Deus. Eu preciso estar vestida a caráter. A pessoa, o diabo confunde muitas pessoas. É por isso que muitas pessoas não vêm para a igreja, porque o diabo coloca isso lá na mente dela. O diabo trabalha na mente para que ela não chegue aqui. Porque se a pessoa chega aqui com as palavras de Jesus, vinde a mim como estáis, porque Ele vai te limpar. Jesus, Ele não manda você vir de vestido, de saia, de calça, de nada. Ele fala, vinde a mim como estáis, cheio de pecado, cheio de imundície, cheio dos seus costumes. Ele só quer que você venha. Mas o Espírito Santo convenceu você a chegar aqui nessa noite, aleluia. Porque o reino de Deus foi chegado até vós, até a cada um que está aqui nessa noite. Porque ninguém chega na igreja santo e lavado e remido, não. Existe um processo. Quando eu cheguei na igreja, a igreja que eu congregava não tinha costume de usar saia. Usava, as irmãs usavam calça. Não agarrada, não marcando o corpo, mas usava calça. E quando eu casei com meu esposo, ele era da Assembleia. E ele me forçava até, falar, não, você não vai pôr calça não. Você vai pôr saia. Tá aqui a saia. E eu ficava brava com ele, porque eu já era batizada, eu já tinha sido até obreira da igreja. E eu me sentia no direito de usar minha calça. Imagina, 5 anos dentro da outra igreja, aí caso com ele que veio lá da outra igreja, com costume de saia, e eu entrei numa peleja com ele no meu casamento. Eu queria a calça, ele falou, não é saia. Eu fui obrigada, igreja, eu falo pra vocês, eu fui obrigada a usar saia, porque ele queria me ensinar, e ele estava certo. Porque a mulher de Deus, ela não pode mostrar as partes íntimas. Porque os homens, igreja, infelizmente, por mais que ele é homem de Deus, ele é homem. E o homem, ele tem testosterona. E a pastora tem que te ensinar. Porque eu quero que você entre no reino de Deus. E eu não queria usar saia. Foi 5 anos brigando com meu marido. Eu quero calça, calça, calça. Estava fazendo a obra até numa outra igreja. Não foi nem igreja que usava saia, porque ele não aguentou. Foi ser pastor numa igreja que podia usar calça. Você pode usar sua calça. Eu não estou aqui te proibindo de usar sua calça. Mas a mulher de Deus, ela tem que ser modesta. Por quê? O homem, infelizmente, igreja, ele é homem de Deus aqui no altar. Quando ele desce, ele é homem humano, igual nós, pecador, corrupto. Então a mulher de Deus, ela tem que vigiar. A mulher de Deus tem que começar a se preocupar com as vestes. Porque a Bíblia, ela fala de vestes, igreja. Ela falou aqui para o rico de veste de linho finíssimo. Mas quando você vai lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala que nós vamos chegar lá com tecido de linho fino. Mas quem não tem obra vai chegar lá nu. Meu Deus do céu, como que nós vamos chegar no céu nu? Às vezes você está falando, meu Deus, a pastora está falando aqui de calça. E a Bíblia está falando, se você não mudar os seus modos, você vai chegar nu. Mas como, pastora, que entra nu no céu? As pessoas que não vão ser salvas, elas vão ser julgadas. As que não vão ser salvas não vão ter vestes. Porque vai ser preparado um banquete no céu. E o banquete, as pessoas que têm boas obras aqui na terra, que abriu mão da sua vaidade, do seu eu, do seu ego, ela está tecendo um linho espiritual. Você não está vendo? Toda vez que você chega na casa de Deus e faz o seu pedido aí, ora, está sendo tecido um vestido de linho espiritual. Você fala, Senhor, eu não quero mais beber
Não vai sentar no banquete aquele que não dá ouvidos à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é bem clara. O rico morreu e foi para onde, igreja? Para o Hades. O Hades é um lugar de tormento, ainda não é o inferno. Quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai para um lugar de tormento. Porque o verdadeiro inferno, igreja, vai ser um lago que arde com fogo e enxofre, onde o Satanás, que se rebelou com Deus, que foi o demônio que regia o céu, regia os anjos, o anjo que Deus expulsou. A Bíblia não cita nome de anjo, fala, mas não fala o Lúcifer. Porque fala que é um anjo de luz. Então nas traduções fala que anjo de luz é Lúcifer. Quem usa esse nome Lúcifer é lá na macumba. Minha mãe foi macumbeira 40 anos. E Lúcifer, eles dão esse nome lá no centro de Saravá, porque demônio não tem nome. E o diabo, ele virou um demônio quando ele foi expulso do céu. Na macumba eles têm disso, de colocar nomes em demônios. Pombagira, sua vida não vai porque a pombagira está no seu casamento te destruindo, para você trair seu marido, para você trair sua esposa. Então na macumba eles usam nomes, mas o demônio, ele é tão derrotado, ele é tão desgraçado que ele não tem nome. O único que vai ter um nome é você que aceitar Jesus. A Bíblia em Apocalipse diz que você vai receber um outro nome. O Senhor Deus vai dar um novo nome para cada um de nós. Então não se preocupe se você não gosta do seu nome. Não se preocupe se você sofreu muito com esse nome. Não se preocupe se você foi machucada com esse nome. O Deus que servimos é um Deus que vai apagar o nosso passado, igreja, e vai nos dar um novo nome. E Ele vai te dar uma pedrinha escrita ali, vai estar na sua testa um novo nome. Então acontece que o rico, ele morre e vai para o inferno. A Bíblia fala Hades. O rico, ele era regalado, ele usava roupas finíssimas. É por isso que eu quero que você entenda, roupa não vale de nada. Porque eu estava preocupada com as minhas calças, eu estava preocupada com o meu desejo de me vestir. Roupa não vale de nada, mas a roupa espiritual vale, igreja. É por isso que a gente tem que vigiar. Você tem que se preocupar. Quando você se veste, você vai entrar na frente do espelho e vai falar: Jesus, o Senhor está se agradando de mim? Essa roupa está te agradando? O Senhor está feliz comigo? Se algum homem me vê, ele vai me desejar? Irmãs, eu não estou aqui para ofender ninguém, eu estou aqui para te ensinar. Porque eu era obreira e brigava com meu marido, e eu não entendia. Então ele passou uma luta muito grande comigo. E agora você vai passar uma luta com a pastora. Mas se você for humilde, você não vai sair da igreja, porque eu estou te ensinando. O que você vai fazer? Senhor, eu não tenho roupa, eu não tenho saia, eu não tenho vestido, eu vou com a minha calça, que é o que eu tenho. Deus está vendo a intenção do seu coração. Porque quando a gente chega na igreja, a gente não tem saia, a gente não tem vestido, a gente só tem roupa colada, a gente só tem shortinho, sainha curta, calça colada, a gente não tem outra roupa. Mas a intenção do seu coração é buscar a Deus. Você fala: eu vou com a minha calça, eu vou com o meu short, eu vou com a minha saia curta. Mas a intenção, qual que é a intenção da pessoa? Ela não está querendo se aparecer para outros homens, ela está querendo buscar a Deus. Ele olha para a intenção do seu coração. É por isso que quando você não tem intenção de se aparecer para outros homens, Ele te chama. É por isso você, mulher, que está aqui nessa noite de calça, Deus te chamou. Porque você tem um coração puro. Você não tem desejo de chamar a atenção de outros homens. É o modo que você se veste, que você aprendeu. Então o rico foi levado para o inferno, porque ele era regalado, ele não estava nem aí com a palavra do Senhor, ele não buscava o Senhor. O rico só queria estar bem vestido, na moda. Ele queria mostrar para a sociedade que ele
usa droga e porque ele não presta. Ele já aprontou muito, por isso que está de mendigo. Mas esse mendigo aqui que a Bíblia está dizendo, ele não fazia nada disso. Ele não era bêbado, ele não usava droga, ele não se prostituía, ele não adulterava, ele não era efeminado. O que é efeminado, igreja? Gay, lésbica, essas coisas aí. Travesti. O mendigo, ele era pobre. Ele ficava na porta do rico, evangelizando o rico. Olha, me dá um pedaço de pão. E ele já falava, olha, tem um Deus lá no céu. Ele quer te salvar. O mendigo estava ali caído, mas evangelizando a palavra do Senhor. Então acontece que o mendigo morre. O mendigo também morre, só que o mendigo é levado para o seio de Abraão. Por que Abraão? Porque depois do dilúvio, teve o dilúvio que Deus matou a humanidade tudo. Sabe por que teve o dilúvio que Deus matou todo mundo? Porque os homens, igreja, eles não ficavam com uma mulher só. Eles falavam, eu quero essa aqui, eu quero essa aqui. É por isso que eu estou explicando para as mulheres. Ah, eu quero essa, eu gostei dessa, eu vou sair com essa, eu vou sair com essa. Sabe o que Deus falou? Eu me arrependo de fazer a humanidade. Porque os homens de Deus estavam querendo pegar todas as mulheres que eles pudessem pegar. Deus, ele não aceita que você fica com um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, outro ali. Aqui que Deus fez, ele matou todo mundo, só salvou a família de Noé. Colocou a família de Noé, que foi o único homem que andava com Deus, dentro do navio, da barca que ele mandou fazer, mandou os animaizinhos e o resto matou tudo. Por causa que o homem, ele é fogo. O homem tem fogo. E a mulher tem que saber quando chega na igreja que o homem tem fogo. Porque ela tem que mudar sim suas vestes. Porque o homem de Deus, igreja, ele é de Deus só no altar. Eu volto a falar, aqui fora é homem. E se não vigiar, cai de novo. Se não vigiar, peca de novo. E nós que somos mulheres, é nós que temos que vigiar. É nós que temos que falar, que é isso aí? Vai estar no celular, no WhatsApp com o outro até essa hora. Mulher de Deus não fica no WhatsApp com o marido de ninguém de noite. De noite não é horário de você ficar no WhatsApp com o homem, de ninguém, a não ser o seu. Mulher de Deus não fica no WhatsApp à noite. Pede oração pro bispo, manda uma mensagem, bispo, bora aí que eu tô precisando. Mas ficar ali de conversinha com o pastor, com a pastora, com o obreiro, com o missionário, não, isso não é atitude de mulher de Deus. Horário de madrugada é horário de orar ou dormir. Então, igreja, é muito sério o reino de Deus. Sabe por que eu estou pregando isso hoje? Porque o que tem de pastor, tá assim de pastor traindo as esposas, tá assim, ó, nas assembleias de Deus, ó, que um monte de amante, e que não confessa, e que não larga o seu pecado, e que a Bíblia citou, que quem é adúltero não vai entrar no reino de Deus. Mas quando está no altar, está pregando. Mas quem que está seduzindo os pastores? As mulheres que não aprenderam. As mulheres que estão ainda ali e que não muda. Sabe que está mostrando o bumbum, está marcando tudo, está mostrando tudo. Deixa eu mostrar, o pastor fica doidão. O pastor fica doidão. Fica doidão. Porque é homem. E a gente tem que ensinar a igreja. Vocês podem estar rindo aqui, igreja, mas não é história de rir. Porque tem muitos pastores caindo, acabando com seus casamentos. É muito triste quem já foi traído. Só quem já foi traído sabe a dor de ter sido traída. Se você não tem Jesus para perdoar, acabou o casamento. Acabou a família. É filho para um lado, é marido para o outro. E ainda o marido ama a esposa. Pior que ama. Mas por que foi? Porque o homem tem fogo. E mulher, se não vigiar, também fica com fogo também. Não vou falar as mulheres de santa aqui, não. Se a mulher não vigiar, o marido não dá carinho, ela vai também aprontar. Quantas mulheres de pastor, esposa de pastor também está traindo. Aqui em Brodowski mesmo, teve uma esposa de pastor que também foi a esposa que traiu. Acabou com o ministério do pastor. Um senhor de idade, uma senhora de idade trair. Como que pode? Porque está preocupada com as vestes. Vocês já viram aquelas pastoras muito preocupadas com as vestes? Aí eu quero
e linda, maravilhosa para a igreja. Igreja, você pode ir linda, mas qual é a sua intenção? Se aparecer para homem dentro da igreja? A pastora está aqui na frente, linda, maravilhosa, ela vai querer se aparecer